Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 27. Lucas, capítulo 6, do versículo 27 até o versículo 36, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. O amor aos inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos, faça o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, lhe ofereça também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém lhe tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizeres bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores e esperam receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, faça-lhes o bem e empreste a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Aleluia. Glória a Deus. Eu venho te falar uma palavra. Ame os teus inimigos. Aleluia. É uma palavra forte, é uma coisa que não é muito fácil de se fazer. Amar os nossos inimigos, amar aquelas pessoas que nos fazem mal, amar aquelas pessoas que falam mal da gente, que nos querem mal, que nos criticam, que nos tacam pedras. Mas essa palavra aqui está na Bíblia, irmãos. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Nós devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem para eles e orar por eles. Porque se nós amarmos só quem a gente ama, só quem nos ama, se nós amarmos só as pessoas que nos ama, que recompensa nós teremos? Se nós fizermos o bem somente para as pessoas que nós amamos, que recompensa Deus nos dará? É aí que está a jogada. Quanto mais o bem você faz para as pessoas que te odeiam, para as pessoas que te perseguem, maior é o teu galardão, maior é a tua glória lá no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que é muito difícil amar os nossos inimigos, ajudar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, mas nós temos que colocar o Evangelho em prática. E o Evangelho nos ensina aqui em João capítulo 6, a partir do versículo 27, nos ensina a amar os nossos inimigos.
Então que nós possamos amar os nossos inimigos, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos fazer o bem para eles, quando eles vierem pedir ajuda, por mais males que eles tenham feito contra a sua vida, não recuse ajuda para eles. Estenda sempre as suas mãos para os seus inimigos, para aqueles que te ferem, para aqueles que te machucam. Porque Deus lá de cima vê tudo. E não adianta a gente fazer o bem somente para as pessoas que nos querem bem. Temos que fazer o bem para as pessoas que também não nos querem bem. Aquelas pessoas que se colocam na posição de nossos inimigos, de nossos perseguidores. Devemos amar os nossos inimigos, praticar o evangelho genuíno, o evangelho cristocêntrico, do amor verdadeiro de Deus, porque Deus é misericordioso e nós temos que ser misericordioso. E se nós não perdoarmos aqueles que nos feriu, Deus também não nos perdoará. Perdoe. É sempre a melhor saída perdoar. E se você precisar pedir perdão, peça perdão também, porque nós somos falhos. Assuma os seus erros. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Perdoe quem precisa ser perdoado e peça perdão. Ore pelos seus inimigos, queira o bem dos seus inimigos, faça o bem para os seus inimigos, ajude os seus inimigos se eles te pedirem ajuda. E a misericórdia de Deus será muito grande na sua vida, grande será o seu galardão, aqui na terra e no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Amém, meu irmão, minha irmã? De repente, tem pessoas que te feriram muito, né? Mas mesmo assim, não é questão de ser bobo, não. É questão de ser maduro. É questão de ter uma fé madura. E a certeza de que Deus vai nos recompensar por nós amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem para eles e ajudar eles quando eles precisarem. Pois assim, nós estaremos se igualando ao Espírito Santo de Jesus, que ajudou e serviu os seus próprios inimigos e pessoas que ajudaram a crucificar ele. Mesmo que você seja crucificado pelos seus inimigos, apedrejado por eles, sempre estenda suas mãos para ajudá-los quando eles precisarem. Perdoe eles, ore por eles, faça o bem para eles, pois assim você estará praticando o verdadeiro Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me assistido até agora. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Muito obrigado por me assistir. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Isaías, capítulo de número 66 e o versículo de número 13. Isaías, capítulo de número 66 e o versículo de número 13. Vamos ler em nome do Senhor Jesus?
Assim diz a palavra do Senhor. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, se nós lermos esse texto de Isaías 66, nós vamos entender que é uma profecia de Deus para aquela cidade de Jerusalém. Era uma profecia de Deus para o país de Israel, em nome do Senhor Jesus. Mas essa palavra serve para nós, uma profecia. Quando eu leio essa palavra de Isaías 66, do versículo 1 até o versículo 24, eu percebo que Deus permite a destruição para depois ele restabelecer uma coisa nova. É como em uma construção. Para fazer uma construção é necessário quebrar as paredes, é necessário cavar sapatas, é necessário virar concreto, enfim. E com isso fica tudo uma bagunça, fica tudo entulhado, um monte de coisas entulhadas, né? Mas depois que a casa fica pronta, fica tudo ok, a casa fica limpinha, fica bonita, fica firme, fica bonita, fica construída ou reconstruída. Depois da reforma, a casa fica bonita. E o que eu entendo com essa palavra de Isaías 66 é uma reforma que Deus fez na cidade de Jerusalém, uma reforma que Deus fez aos habitantes de Israel, aonde ele permitiu que a destruição viesse, para que depois ele viesse restabelecer coisas novas para a cidade de Jerusalém, para o país de Israel. E essa palavra serve para nós nos tempos de hoje, em nome do Senhor Jesus. Assim como uma mãe consola o seu filho, também os consolarei em Jerusalém, vocês serão consolados. Deus te consola. Mesmo diante do sofrimento, Deus te consola. Deus está contigo diante do sofrimento. Ele consolou os habitantes de Jerusalém. Ele consolou os habitantes de Israel. Porque no início da palavra, Jesus viria só para Israel, só para Jerusalém. Mas o que aconteceu foi o seguinte: quando Jesus veio aqui na terra como homem, que se fez como homem aqui na terra, ele foi rejeitado pela maioria dos habitantes de Israel, de Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz que os nossos olhos devem estar atentos à cidade de Jerusalém, ao país de Israel, em nome do Senhor Jesus. Então, hoje em dia, o nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus não é só para Israel, não é só para Jerusalém, é para todo mundo. Jesus estabeleceu discípulos, apóstolos para pregar a palavra em todo o mundo, em todos os países, assim como a palavra é pregada até hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas Deus te consola, Ele está contigo em todo o tempo. Não duvide disso. Medite Isaías, capítulo 66, que você vai entender essa palavra. Uma profecia de destruição e uma profecia de restauração. Deus precisa permitir a destruição para depois ele vir restaurar o que precisa ser restaurado. O que precisa ser restaurado na sua vida? O que precisa ser reformado na sua vida? Deus quer fazer reformas na sua vida. Deus quer fazer reformas na sua casa, na sua família, na sua vida. Qual área da sua vida que necessita de uma reforma? A vida sentimental?
a vida financeira, a vida espiritual, todas as áreas, quais são as áreas que necessita de reforma na sua vida? Ele quer restaurar, ele quer reformar as áreas da sua vida. Mas você precisa entregar o seu coração para ele, rasgar o seu coração para ele com sinceridade, que com certeza ele vai fazer a reforma necessária na sua vida. Deus quer fazer reforma na sua vida. Deus quer reformar a sua vida. Deus quer te consolar. Deus quer te proteger. Ele permite as coisas ruins acontecerem para que depois as coisas boas, as coisas novas se façam em nossas vidas. É necessário se desapegarmos das coisas antigas, das coisas velhas, e abraçar as coisas novas. O que é as coisas novas? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o novo que nós precisamos. A vida com Deus é uma vida nova. Quando nós não servimos a Deus, nós vivemos o velho homem, o homem velho, a antiga vida, a vida secular, a vida mundana. Mas quando nós entregamos nossas vidas para Deus e passamos a servir Ele, eis que surge tudo novo, eis que surge coisas novas. Mas Ele permite a reforma. A reforma deixa a casa toda bagunçada, mas depois que a casa é reformada, ela fica bonita, ela fica bem linda de se ver. Assim é Deus conosco. Ele faz uma reforma e quando Ele faz uma reforma parece que nossa vida está de cabeça para baixo. Mas quando Ele terminar de fazer a reforma dele em nossas vidas, tudo vai ficar ok, tudo vai ficar maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Então, peça a Deus para fazer uma reforma na sua vida, para reformar a sua casa, para reformar a sua família, reformar a sua vida. Se você já está caminhando com o Senhor, já é evangélico, já é evangélica, peça a Deus para reformar a sua vida. Se você ainda não está caminhando com o Senhor, ainda não é evangélico, ainda não é evangélica, peça a Deus para reformar a sua vida espiritual, para reformar a sua caminhada com Ele, para que você possa abandonar o homem velho e se tornar uma pessoa nova em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer reforma, Deus faz reforma, basta você querer, basta você abrir o seu coração para Ele e Ele vai fazer reforma na sua vida, em nome do Senhor Jesus, e tudo vai ficar bem. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Essa foi a palavra de hoje, Isaías capítulo 66, versículo 13. Se você puder, medite em sua casa, quando você tiver um tempo, em Isaías capítulo 66, leia o texto inteiro que você vai ver que Deus faz reforma, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Eu prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. E tchau! Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra,
as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Aleluia! Glória a Deus! De quem nós estamos falando nessa palavra aqui? É do nosso Senhor Jesus. Ele veio aqui na terra como um homem de carne e osso, sofreu pelas nossas dores, sofreu pelos nossos pecados, sentiu na pele a dor dos nossos pecados, mesmo quando ele não tinha pecado nenhum. Mesmo quando ele era santo, perfeito, mesmo assim, ele veio aqui na terra. Ele fez milagres, fez maravilhas, mas sofreu muito açoites, muita violência, foi crucificado, cuspiram na cara dele, rejeitaram ele em nome do Senhor Jesus. Ele foi rejeitado, mas o que ele queria era só pregar a palavra. O que ele queria era levar o maior número de pessoas para o reino dos céus. E ele foi rejeitado, foi crucificado, sofreu, teve as suas mãos furadas com pregos, pregadas com martelo, os seus pés também, teve a sua cabeça coroada com uma coroa de espinhos, e ele carregou uma cruz pesadíssima, e ao mesmo tempo que ele carregava a cruz, ele recebia esbofeteadas, ele era esbofeteado, ele era surrado, ele era agredido. Para refletir o que Cristo, o que o nosso Senhor Jesus fez por mim e por você. Agora para refletir se nós merecemos esse amor. Será que nós merecemos esse amor? Será que nós merecemos um amor tão grande assim a ponto dele vir aqui na terra sendo Filho de Deus, unigênito, e se entregar como ele se entregou por mim e por você? Já parou para pensar o quanto nós somos valiosos para ele? O quanto a nossa alma é valiosa para Deus? E você, o que você tem feito da sua vida? Você tem vivido no limite, todos os dias, no limite da sua vida, vivendo sem limites, aliás, vivendo sem limites, sem medir as consequências? Ou não, você tem vivido uma vida prudente, temente ao Senhor, servo do Senhor, servindo a Deus, servindo ao nosso Senhor Jesus? Ou você está nesse mundão aí afora, fazendo tudo o que entristece o Espírito Santo? Reflita sobre isso.
A vida é curta. Aqui na Terra, a vida passa muito rápido. Mas a vida depois da morte é eterna, seja ela no inferno ou seja ela no reino dos céus. Se a alma de uma pessoa vai para o inferno, a pessoa vai sofrer eternamente no inferno. Vai ser todos os dias aquele sofrimento no inferno. Já parou para pensar para onde vai a sua alma? E se a pessoa for para o reino dos céus, ela vai viver glórias, vai viver momentos felizes, momentos de alegria, momentos de júbilo e de adoração ao nosso Deus eternamente. Então, meu irmão, minha irmã, acorde. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele quer levar o maior número de pessoas possível para o inferno. Ele quer tragar a sua vida como se você fosse um cigarro. Não deixe ele tragar a sua vida. Depois que o cigarro é tragado, ele é jogado fora, ele é descartado. Ou seja, Satanás quer te usar, quer te sugar e depois quer te descartar. Mas Cristo não. Cristo quer te usar aqui na terra como uma ferramenta da palavra dele, uma ferramenta que pregue a palavra dele. E depois, quando você falecer, quando seu corpo for enterrado debaixo da terra e sua alma tiver o veredito de ir para o céu ou para o inferno, Deus vai decidir para onde vai a sua alma. E se sua alma for para o inferno, você será salvo. Aliás, se sua alma for para os céus, você será salvo. Então faça por onde ir para o reino dos céus. Porque Jesus veio aqui na terra, sofreu tudo o que tinha que sofrer. Não foi para você ficar nessa vida de pecado, não. Não foi para você ficar nessa vida que vocês têm vivido errada, não. Ainda é tempo de se consertar. Ainda é tempo de se consertar. E Deus quer te usar muito. Deus quer te usar no meio da tua família, no meio dos teus amigos. Deus quer te usar no teu trabalho. Deus quer te usar na escola, na faculdade. Deus quer te usar na rua, em qualquer lugar que você estiver. Esteja disposto a ser um instrumento de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Entregue a sua vida ao Senhor. Inicie uma nova jornada na sua vida. Você que um dia já foi uma bênção na casa do Senhor, hoje em dia está afastada, volte para os caminhos do Senhor. Porque Jesus, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E ele pagou por todos os nossos pecados, porque ele nos ama muito. E o desejo dele é que nossa alma seja salva. Mas ele nos dá o livre-arbítrio de escolher a vida que nós queremos viver. Então escolha servir a Deus. Escolha uma vida com Deus, que com certeza você sairá lucrando. Em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E essa palavra está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 3. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 3, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 3. Diz assim: Provas e tentações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz
perseverança. Aleluia, glória a Deus. O que eu tenho para te falar hoje, neste vídeo, é uma coisa muito difícil, mas que é necessário nós praticarmos. Que é, sabe o quê? É nós se alegrarmos com as provações. Geralmente, quando as provações vêm, quando as dificuldades vêm as murmurações, né? O que é a murmuração? Reclamar. A pessoa começa a reclamar, as provações vêm, aí a pessoa começa a reclamar. Mas o que eu venho te falar hoje é de uma coisa diferente e difícil de fazer, que é se alegrar com as provações. Eu só falo coisas aqui nesses vídeos, eu não brinco de ser cristão, irmão, irmã. Eu só falo coisas que eu vivo, coisas que eu vivencio. Eu não falo coisas que eu não vivo. Eu só prego coisas que eu vivo. E graças a Deus eu tenho me alegrado de diante das provações. Lógico que ninguém é de ferro, que ninguém é de aço. Tem horas que nós reclamamos, sim, tem horas que nós murmuramos, mas na maioria do tempo nós precisamos se alegrar com as provações. Aqui, ó, tá aqui na Bíblia. Não sou eu que estou inventando, tá aqui, vou ler novamente para você. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ou seja, as provações, o que são as provações? São as dificuldades. São as dificuldades que nós passamos na vida, os problemas do dia a dia, sabe? As preocupações, os problemas do dia a dia. Isso são as provações. Em nome do Senhor Jesus. Deus permite certas coisas acontecer conosco, para Ele ver até onde nós iremos suportar. Deus quer saber qual é o seu limite. Qual é o seu limite? Você sabe o seu limite? Você sabe aquela hora que já passa pela tua cabeça, já ultrapassa o limite a ponto de você explodir. Você sabe o seu limite? Deus quer saber o seu limite. Deus não dá nenhuma provação que nós não suportamos, que nós não podemos suportar. Ele sempre nos dá provações que nós temos condições de suportar. E uma das formas mais maravilhosas de passar pela provação é se agarrando com a palavra de Deus. Se agarre com a palavra de Deus, que você vai passar pelas provações cantando e dançando. Se agarre com Deus, vá à igreja, ore, jejue, medite na palavra, se converta ao Evangelho, se agarre com Deus, se agarre com o Evangelho, que você vai se alegrar em momentos que era para você estar chorando, que era para você estar murmurando, que era para você estar reclamando. E você vai estar se alegrando, e você vai estar alegre. Porque depois de uma grande prova, vem a bonança. Você já ouviu essa frase? Depois da tempestade, vem a bonança. E é a verdade, não é uma frase bíblica, não está na Bíblia essa frase, mas é uma frase, é um dito popular, mas é uma grande verdade. Depois da tempestade, vem a bonança. Vem a bonança, vem o refrigério, vem as bênçãos. Você quer ser abençoado sem merecer a bênção? Para refletir. Para você ser abençoado, ser abençoada, você precisa fazer por onde merecer a bênção. Você precisa fazer por onde merecer as bênçãos. Como é que você quer receber bênçãos se você não está fazendo por onde receber as bênçãos? E como nós fazemos por onde? Praticando a palavra.
lendo a palavra de Deus e praticando a palavra. Indo à igreja, não abra mão de ir à igreja, visite uma igreja evangélica, você que não é evangélico. Você que já é evangélico, você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando nós entramos para a igreja, se convertemos ao evangelho, parece que um vendaval vem sobre nossa vida. E as provações vêm uma atrás da outra. Mas Deus quer testar, Deus, como é que eu posso dizer? Deus quer saber até onde vai a nossa fé. Deus quer saber até onde vai a nossa confiança nele. A nossa confiança nele tem que ir ao extremo, não pode ter limites. A nossa confiança em Deus não pode ter limites, tem que ser ilimitada. Nós temos que confiar em Deus em todos os aspectos. Então, diante das provas, se alegre. Faça diferente do que você tem feito. Quer reclamar, quer murmurar. Se alegre diante das provações. Que Deus vai te honrar. Faça por onde receber a bênção. Ninguém recebe bênção sem antes ter feito por merecer. Ninguém recebe uma bênção sem ter feito por merecer. Pode ter certeza disso. Se uma pessoa ela é muito abençoada, é porque ela fez muito, ela fez por onde ser muito bem abençoada. Em nome do Senhor Jesus. E se a pessoa está passando por dificuldades, por provações, não significa que essa pessoa também não é abençoada. É só uma fase, é uma fase complicada que todos nós devemos atravessar. Qual de nós nunca enfrentamos uma fase complicada na vida? Uma fase de dificuldade na vida. Todos nós, se não passamos ainda, vamos passar um dia por uma fase de dificuldade. Até porque, para melhorar o nosso testemunho, para que nós possamos ter uma história para contar, um testemunho para contar. A dificuldade de hoje é o testemunho de amanhã. Pegou aí? A dificuldade que você passa hoje é o testemunho que você vai contar amanhã. Então se alegre diante das provas, que Deus vai te abençoar. Faça por onde receber a bênção de Deus. E com certeza você vai ser abençoado, vai ser abençoada. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, por você ter me assistido até agora. Fica aqui a minha eterna gratidão. Muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Prometendo voltar no próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Efésios capítulo 4, versículo de número 26. Efésios, capítulo 4, versículo de número 26. Aleluia. Vamos estar lendo essa passagem desse texto de Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 26. Vamos estar lendo. Aleluia. Glória a Deus. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não dê lugar ao diabo. Aleluia. Glória a Deus. Não se ire. Não caia no pecado da ira. O que é se irar? Se irritar ao extremo. Você sabe que Satanás é aliado da ira.
Ele é a própria ira. Aonde tem ira, aonde tem ódio, aonde tem ranger de dentes, Satanás está presente. Então, diga não à ira. Diga não à ira. Quando vir uma situação, surgiu uma situação na sua vida em que você pode se irritar, não cometa o pecado da ira. Como diz aqui, ó. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem, ou seja, se alivie, se acalme a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo, ou seja, quem se ira dá lugar ao diabo. Quem se irrita ao extremo, a ponto de ficar irado, a ponto de ficar irada, dá lugar ao diabo. E você sabe que quando nós damos brecha para o inimigo, você sabe que ele tem legalidade para agir em nossa vida, desde o momento que nós damos legalidade para ele agir. Seja um momento de ira, seja com bebidas alcoólicas, seja com drogas, seja com cigarro, seja com palavras inapropriadas, palavrões, seja na prostituição, na fornicação, né? Seja na incredulidade, falta de perdão, mágoa, rancor, sentimento de vingança e diversos outros tipos de situações que dá legalidade para que Satanás haja contra nossas vidas, e a ira é uma delas. Quando nós se iramos, nós estamos praticamente dizendo: Satanás, entra em nossas vidas. Essa que é a verdade. Quando nós se iramos, nós estamos dando brecha para que Satanás entre em nossas vidas. Então, quando você vê que você vai se irar, vai se irritar, respire fundo. Ore no teu pensamento, fala: Senhor, acalma o meu coração, me acalma. Não me deixa irar, não me deixa ficar aborrecido, não me deixa ficar irado, irada. Calma o meu coração, Senhor. Peça a Deus para que te acalme, para que nos momentos que a ira vir, você possa repreender a ira na sua vida. Diga não à ira, meu irmão, minha irmã, porque junto com a ira vem tudo que não presta. Através da ira, as pessoas podem cometer até assassinatos, agressões e fazer coisas gravíssimas, como tirar a vida de uma pessoa. A ira, por trás da ira tem muitas coisas ruins, então não se ire, não caia no pecado da ira, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, medite no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Medite no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. E o tema diz assim: o procedimento dos filhos da luz. Ou seja, os filhos da luz, os filhos de Cristo, porque Jesus Cristo é a própria luz. Os filhos de Deus, porque Deus é a própria luz, procedem dessa maneira que está escrito aqui em Efésios capítulo 4, a partir
do versículo 17. E no versículo 16, uma das características dos filhos da luz é dizer não. A ira é repreender, a ira é acalmar o seu coração. A Bíblia diz que bem-aventurados os mansos, quem é manso de coração, quem é manso no pensamento, mansa, sabe, aquela pessoa pacificadora, que tem um dom de acalmar as discussões, sabe? Chega naquele ambiente onde está tendo discussão, onde está tendo briga, e a pessoa separa a briga, acalma, entendeu? E faz com que aquelas pessoas que estavam se desentendendo peçam perdão uns aos outros e aquela situação de briga se acalma, se normaliza. Tem pessoas assim, as pessoas mansas são assim, as pessoas pacíficas são assim. Então seja assim, meu irmão, minha irmã. Seja uma pessoa pacífica, seja uma pessoa mansa. Não deixe a ira dominar o seu coração. Não deixe a ira entrar na sua casa, nos seus pensamentos, no meio do seu convívio familiar, do seu convívio social, no seu ambiente de trabalho, talvez na faculdade, na escola. Não deixe que a ira te domine, porque a ira pode fazer até com que nós fazemos coisas terríveis, como, por exemplo, cometer um assassinato, fazer uma besteira. Então, a Bíblia repudia a ira, e o inverso da ira é a mansidão, é a pacificação. Então, seja manso, seja pacífico, seja pacífica, seja calmo, calma. Peça a Deus para que te dê calma, para que te dê mansidão, para que quando aquelas situações complicadas chegarem sobre você, você tenha aquela calmaria, aquela pacificação de resolver sem se irar, sem se aborrecer, sem se estressar. Não te ires, diga não à ira, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, Efésios capítulo 4, versículo 26, se você puder, medite em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, que fala dos filhos da luz. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter me assistido. Vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, se o nosso Deus permitir, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Muito obrigado por me assistir até aqui. Vou ficando por aqui, prometendo voltar até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. E tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra, ela está no livro de Miqueias, capítulo 2, o versículo 1. Livro de Miqueias, capítulo 2, e o versículo 1, em nome do Senhor Jesus. Livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. O castigo dos opressores. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, por isso eles podem fazer. Aleluia. Glória a Deus. Somente até aqui. Esse texto, ele fala, em nome do Senhor Jesus, dos homens maus. Se nós lemos esse texto inteiro, no capítulo 2 de Miqueias,
O castigo dos opressores fala sobre as consequências de você ser mal. Não seja mal. Não seja mal, porque na vida você não sabe o dia de amanhã. E o que nós plantamos de bom ou de mal, nós vamos colher. Existe uma lei que não falha, e essa lei é a lei da semeadura. Como assim, lei da semeadura? É simplesmente aquilo que você planta, é o que você colhe. Se você plantou maldade, você vai colher maldade. Se você plantou o bem, você vai colher o bem. Em nome do Senhor Jesus. E nesse texto nós podemos entender que existem muitos homens maus, muitas pessoas más, que maquinam o mal, planejam o mal, arquitetam o mal contra as pessoas, contra outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Mas Deus, Ele sempre faz justiça contra aquelas pessoas que são más. Às vezes nós pensamos que está demorando para a justiça ser feita, mas pode ter certeza que a justiça de Deus nunca falha. Às vezes nós vemos alguma notícia na televisão, né? Alguma notícia ruim, algum caso ruim de maldade, onde nós percebemos a maldade do ser humano e nós achamos aquilo um absurdo, uma injustiça, mas saiba que Deus não deixa nada passar em branco. Ele é o Senhor dos exércitos e no tempo certo Ele há de fazer justiça àquelas pessoas que vivem fazendo mal, que vivem praticando mal, que vivem causando mal para outras pessoas. E geralmente as pessoas essas pessoas maldosas praticam mal são pessoas de bem, são pessoas boas, que não merecia estar sofrendo as maldades de certas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Mas Deus entra com justiça, e Ele faz a justiça no tempo certo e na hora certa. Esse texto aqui de Miqueias capítulo 2, se nós estivermos lendo o texto inteiro, o castigo dos opressores, se você puder, medite nesse texto de Miqueias capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, e você vai entender a recompensa daqueles que praticam o mal. A recompensa ruim daqueles que praticam o mal. A colheita ruim daqueles que praticam o mal. Quem pratica o bem, colhe frutos saborosos, deliciosos. Mas quem pratica o mal, colhe frutos estragados, frutos podres, que não estão próprios para consumo. Entenda isso. E não seja uma pessoa má. Seja uma pessoa temente a Deus. Não maquine maldade contra ninguém. Não planeje maldade contra ninguém, porque um dia volta tudo para você mesmo. Tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim, volta para nós. É a lei da semeadura. O que nós plantamos, nós colhemos. Então plante o bem, sabe? Plante coisas boas, plante bons frutos, para que você possa ter uma boa colheita.
Não seja uma pessoa má, não seja uma pessoa maldosa, não seja uma pessoa que pratica a iniquidade. O que é a iniquidade? É a injustiça. Pessoas que praticam a injustiça, pessoas que andam de mãos dadas com a injustiça. Ande de mãos dadas com a justiça divina, com a justiça de Deus. E tudo irá bem na sua vida, na sua casa e na sua família. Então faça o bem, meu irmão, minha irmã. Seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa boa. Mas acima de ser uma pessoa boa, seja uma pessoa temente a Deus. E somente a Deus, mais nada. Somente a Deus e o nosso Senhor Jesus. Só creia somente em Deus, em Jesus. E não creia em mais nada a não ser em Jesus e em Deus. E eu tenho certeza que as coisas irão caminhar bem na sua vida. Creia somente em Jesus, em Deus e na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? E seja uma pessoa bondosa, uma pessoa boa. Tenha misericórdia das pessoas. Não seja como as pessoas más que agem com repugnância, que agem com injustiça, com maldades no coração. Seja uma pessoa boa, em nome do Senhor Jesus. Temente a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Não seja uma pessoa má. Não faça o mal, em nome do Senhor Jesus. Não pratique o mal. Miqueias capítulo 2, versículo 1. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família e a sua vida. Esse foi o vídeo de hoje, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Senhor permitir. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Vou ficando por aqui e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13. Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13. Diz assim o tema do texto: um centurião demonstra fé. O centurião de Cafarnaum. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu então o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos seus seguidores: digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas
onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Aleluia, glória a Deus. Eu venho falar aqui, em nome do Senhor Jesus, a história do centurião de Cafarnaum. O que é um centurião, afinal de contas? Um centurião, naquela época, era um soldado, uma espécie de general militar, e ele comandava 100 soldados. Ele tinha à disposição dele 100 soldados, por isso o nome centurião. E ele habitava em Cafarnaum. Ele era estrangeiro, em nome do Senhor Jesus. Ele era romano, em nome do Senhor Jesus. E ele estava ali em Cafarnaum, em nome do Senhor Jesus. E o que eu entendo com essa palavra, esse homem, ele demonstrou uma fé extraordinária. Ele chegou para Jesus e disse: Jesus, Senhor, se prostrou nos pés de Jesus e falou: Senhor, o meu servo está paralítico e está violentamente atormentado. Aí o Senhor Jesus disse para ele: eu irei lá e irei curá-lo, eu irei à sua casa e irei curá-lo. Aí o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, eu sou um pecador. Diga somente uma palavra e o meu criado, meu servo, será curado. Em nome do Senhor Jesus. E Jesus ficou admirado com a fé daquele homem, com a atitude de fé daquele homem, e disse para ele que nem em Israel ele viu tamanha fé. Nem em Israel ele viu pessoas com a fé daquele centurião que era estrangeiro, em nome do Senhor Jesus. E os estrangeiros são chamados de gentios, em nome do Senhor Jesus. Quem não é habitante de Israel é chamado de gentil. É estrangeiro chamado de gentil, significa estrangeiro. E aquele centurião era estrangeiro, em nome do Senhor Jesus. E o que eu entendo com isso, no início, Jesus veio só para Israel. Jesus veio só para Israel. A promessa era para Israel. Mas o que aconteceu é que o povo de Israel e as cidades de Israel, diversas delas, rejeitaram Jesus. Todo mundo conhece a história. Ele foi crucificado, foi chicoteado, sofreu pelos nossos pecados, porque não aceitavam ele como filho de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aí, antes do Senhor, depois que ele ressuscitou, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, Jesus deu a ordem para os discípulos pregar a palavra para todos os estrangeiros. Aí ele fala aqui, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, muitos virão do Oriente e do Ocidente, de diversos países estrangeiros, e irão para o reino dos céus. Quando eles morrer, irão para o reino dos céus, sentar à mesa junto com Isaque, Abraão e Jacó. Imagina, junto com Abraão, Isaque e Jacó, imagina a honra de você ir morar no reino dos céus e sentar à mesa com Abraão, o pai da fé, com Isaque, com Jacó, em nome do Senhor Jesus. E ao lado do nosso Senhor Jesus, ao lado do nosso Deus, imagine a honra. Por isso é que eu me agarro com a palavra, é por isso que eu vou à igreja, é por isso que eu creio no Espírito Santo de Deus, é por isso que eu obedeço a palavra de Deus, porque
Quando chegar o final dos meus dias aqui na terra, eu quero subir para o reino dos céus e sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, junto com o meu Mestre Jesus e com o Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, que nós aprendemos com essa lição, que nós possamos ter a fé que esse homem teve. Senhor, não sou digno que entre na minha casa, basta somente uma palavra e meu servo será curado. Um belo exemplo de fé, né? Que nós possamos ficar com esse exemplo de fé desse centurião de Cafarnaum, em nome do Senhor Jesus. Um estrangeiro que deu uma lição de fé até mesmo nos discípulos de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então essa foi a palavra de hoje. Medita aí quando você puder, novamente, em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 13. Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13, que fala da história do centurião de Cafarnaum. A fé daquele homem realmente foi uma fé admirável, em nome do Senhor Jesus. Tenha a fé que esse homem teve, pois eu peço a Deus para me ter uma fé como essa, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Esta foi a palavra de hoje. Muito obrigado por assistir meu vídeo, esse vídeo. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo por me assistir até aqui. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida, os seus sonhos e os seus projetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. E muito obrigado por me assistir até aqui, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus te abençoe. Tchau.